Está começando o É Óbvio com Valéria Alves. Que prazer poder entrevistar uma pessoa que eu admiro, a quem eu tenho a honra de acompanhar, de me encontrar vez ou outra, de ser colega de trabalho e mais ainda, de ter usado o trabalho dele para embalar a infância da minha filha. Hoje eu converso com um quadrinista de uma sensibilidade ímpar, embora eu ache que, na verdade, essa minha fala é cheia de redundância, porque para ser bom nessa área, você precisa de muita sensibilidade, um espírito crítico afiado e uma consciência social atuante. Eu acho que ele tem tudo isso. Mas se tem uma coisa que eu sei que ele gosta de ser e que está pau a pau com desenhar e escrever, é ensinar. Meu entrevistado é professor universitário na Univale, em Governador Valadares, mas ele ajuda o mundo a ensinar com suas obras e pesquisas. João Marcos Mendonça abraçou e foi abraçado pelos quadrinhos. Adora contar boas histórias e por isso é hoje parte do staff de roteiristas da Maurício de Souza Produções. Isso mesmo, é aquela que você está pensando, a que faz a Turma da Mônica. Apresento a vocês e agradeço por falar comigo o professor e quadrinista, também roteirista, João Marcos Mendonça. Oi, Valéria, quero ver como é que eu vou falar depois dessa apresentação linda. Obrigado pelo carinho, é um prazer enorme estar aqui para poder conversar com você sobre meu trabalho, sobre a minha vida e sobre quadrinhos e sobre educação também. Pois é. João, você já se imaginou fazendo outra coisa? Olha, Valéria, não. Acho que já tentei imaginar, mas não consegui. Uma coisa que uma vez assim passou perto, nunca imaginei, mas há um tempo atrás eu gosto muito de ciência política. Aprendi muito com meu pai, meu tio, ele teve uma carreira, um tio-avô teve carreira política em Patinga, então eu cresci um pouco nesse meio. Mas assim, muito de longe, mas tirando isso assim, eu não vejo fazendo outra coisa de jeito nenhum. Eu li um livro uma certa vez, do Léo Buscaglia, onde ele relata uma história super interessante. Ele fala que ele foi a um jardim de infância fazer uma palestra para as crianças. Quando ele acabou, ele foi almoçar no refeitório da escola com as crianças. E aí, quando ele sentou na mesa, assim, quando ele foi dar a primeira garfada, o menino que estava de frente para ele olhou para ele e falou: "Ah, ele come!" Eu acho que eu tive uma sensação parecida com essa quando eu te conheci, sabe? Eu não sabia muito se era uma pessoa ou se era um personagem da história em quadrinho. Isso rola essa confusão de vez em quando? Nossa, rola muito. Eu viajei aqui, eu me lembrei de uma vez numa escola em Belo Horizonte. Esse dia foi muito marcante para mim. Porque na parte da manhã eu fui numa escola de alto padrão, numa escola de pessoas, num bairro nobre de Belo Horizonte, onde as crianças estudavam em tempo integral, e foi bem parecido com isso. Aí a gente lá, primeiro tive a conversa com elas e tudo, que elas leram o livro, e depois eu fui almoçar lá no refeitório, e elas falaram mais ou menos a mesma coisa. E aí, e o curioso... Muito infantil isso, mas muito real, né? Muito, e as crianças com muito carinho. E aí a bibliotecária falou assim: João, essas crianças são ótimas e tudo, mas só tem um problema, elas são muito carentes. Assim, os pais trabalham muito, têm uma condição muito boa de vida, mas não tem tempo para poder dedicar a elas. E aí, isso me tocou muito. Na parte da tarde, eu fui numa comunidade. O avesso, completamente. Lá também em Belo Horizonte. Tanto que para chegar na escola era a sensação de que eu estava no labirinto. E aí quando a gente entrou lá, tinha assim pichado no muro, assim, ó, tipo assim, uma coisa, se passar daqui leva bala, alguma coisa assim. Falei assim com a divulgadora da editora: onde você tá me levando, Carminha? E ela: não, João, aqui eles respeitam o carro da editora. Aí tudo bem. A gente parou um pouco antes da escola e eu falei assim: olha, lá na porta da escola tem vaga. Ela: não, João, ali onde ficam os traficantes, é o ponto de venda ali, a gente não pode parar lá. Na porta da escola. Quando eu entrei na escola, parecia um oásis, assim, uma biblioteca impecável, e as crianças com aquele carinho. Ele falou assim: João, eu achei que você era velho, eu achei que você ia vir numa limousine. Ai, que legal. Então eles imaginaram assim, muitas coisas. E aí eu tava lá falando com elas e tudo. E aí contei que eu lia pra minha filha, a Ana era pequena na época.
Falei, eu gosto de contar história para ela antes de dormir e tudo. E aí depois aí fiquei desenhando e é uma bagunça, aquela bagunça boa e tudo. E aí no meio daquela bagunça veio uma criança e falou assim: ai, João, eu queria que você fosse meu pai. Ah, meu Deus. Eu disse, ai, meu Deus. Ai, não. Eu disse, mas por quê? Só para você ler história para mim. Ai, meu Jesus. Ai, Valéria, aquele dia eu não consegui dormir. De tanto que nunca mais eu esqueci daquela menina, sabe? Nunca mais. E aí eu vi que essa questão esse dia foi muito importante, porque eu vi que a carência, ela pode estar tanto num ambiente onde tem muito dinheiro, muito recurso, quanto num ambiente que não tem nada. É porque sabe? Os sentimentos, eles são muito além de qualquer questão financeira, né? Sim. E os personagens, eles mexem com as crianças, né? Com a fantasia delas. Por isso que eu falei, assim, que eu ficava com esse misto, assim, né? O João é meio um personagem, é meio uma pessoa. A gente fala assim, achei que você estava morto, achei que você era velho. Então, a criança, ela imagina tudo, né? O desenho, né, aliado com a história, ele dá a possibilidade de você criar suas próprias histórias, né? É o mais legal de tudo, porque é uma forma da gente colocar para fora a nossa visão de mundo, as nossas alegrias, a crítica, o que a gente gosta. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso, que é o que a arte permite, né? Tanto na linguagem oral quanto na linguagem escrita. E eu encontrei os quadrinhos uma forma de colocar para fora a minha visão de mundo, a forma como eu percebo as coisas e principalmente as histórias que ficam borbulhando, fervilhando na minha cabeça, assim. Pois é, você falou aí que você lê para Ana, né? E eu queria saber, assim, você embalou a infância da Maria, que é a minha filha, né? A Maria já tá aí fazendo 18 anos, ela cresceu lendo seus livros. E eu queria saber se era mais difícil ou era mais fácil escrever quando a Ana tinha só um aninho, ou hoje que a Ana já tem 15 e o Pedro tem 8 e você já sabe como é que educa e que cria filhos. Não sei ainda não. Eu tô tentando descobrir para errar menos, né? Olha, eu tenho assim, vários autores falam isso, eu já vi o Ziraldo falando isso, o Maurício. A infância, ela pode mudar o entorno, mas a criança, ela é a mesma. Ela tem a mesma curiosidade, esse olhar de encantamento para o mundo. E quando eu escrevo, claro, pensando nos meus filhos, mas eu escrevo principalmente para a criança que eu fui um dia. Sabe? Eu penso muito nisso. Se eu, quando fosse eu criança, se eu recebesse essa história, eu ia gostar? Então, porque meus filhos, eu sei o que eles gostam. Mas você tem que pensar em quem você não sabe, né? Então eu penso assim, se esse livro, se essa história chegasse nas minhas mãos quando eu tivesse 7, 8 anos, será que eu ia gostar? Então é para essa criança que eu fui que eu escrevo. Porque eu ainda lembro assim, com muita clareza o impacto que as histórias tiveram na minha vida. Tanto que esses dias eu tirei para reler uma coleção que eu tenho uma relação afetiva, que é o Asterix. Que é uma história francesa, porque meu pai começou a coleção, e aí eu continuei e tudo, e tinha muitos anos, depois que meu pai faleceu, tinha muito tempo que eu não lia, eu não tinha coragem de ler. Então eu ganhei uma edição agora recente, que legal. E que veio de Portugal, que nem foi lançada aqui, e aí eu li, aí, sabe, me voltou, assim, voltaram aquelas... Deve ter uma série de sensações, né? Cheiros, Sim, é um monte de coisa, né? E é muito legal, assim, e reviver isso, assim, o que eu sentia quando eu li essas histórias é fantástico, e é isso que eu tento quando eu escrevo as minhas, né? Que as crianças tenham essa sensação também. E guarda essa memória afetiva, né? Sim, principalmente. Só aproveitar para dizer que quando a gente está gravando esse podcast, é o dia do aniversário de 15 anos da Ana, a filha mais velha do João. Então, parabéns, beijo, Ana. Meu amor. Tudo de melhor para você. E um beijo pro Pedro também, que tem 8 anos, né? Bem, o que dá as melhores histórias? Você estava falando das coisas que motivam. São conflitos e angústias? Sempre, claro. É o que move. É o que move. Toda história, ela nasce de um conflito, de um problema.
de uma questão a ser solucionada. Interessante porque tem 2 momentos marcantes na sua vida profissional a partir desses sentimentos, né? Uhum. Os livros da Telúria e do Mendeleev, que de alguma forma são inspirados nos conflitos que você tinha com a Daisy, a sua irmã. Nossa, demais. E a Escola de Passarinhos, que nasceu da angústia da necessidade de educar em plena pandemia, né? Em tempos de pandemia. Então, começando pelo Mendeleev e a Telúria, que são personagens deliciosos, eu acho, mas que eu preciso te dizer que se eu tivesse um irmão mais ou menos na mesma idade, acho que eu seria muito parecido com a Telúria. Ai, meu Deus. Então eu sou, assim, solidária, viu, Daisy? Desculpa, João. Gosto de menino, mas eu sou solidária. Eu entendo. Então, a Daisy, ela era muito terrível, tipo assim, eu não consegui retratar tudo no livro, ou deu? Sim, ela é muito terrível. Eu falo que ela fica falando assim, a gente, na época da pandemia, ela, vamos fazer uma live nós dois. Eu falei, Daisy, a gente vai, o Instagram, o Facebook vai assim, banir a gente, porque... Tadinha. Não, a Daisy é muito engraçada. É muito engraçada. Ela é uma pessoa, assim, muito alegre, assim, difícil você ficar triste perto dela. Ela tem muita alegria, ela é muito dinâmica, muito ativa. E isso na infância... Muito implicante, né? Muito implicante. Aí você canaliza isso pra infância, a gente é completamente diferente. E então a gente tinha muito conflito mesmo, a gente brigava mesmo muito. E aí, naquela época, era muito comum a briga física mesmo, a gente chegar nos finalmente mesmo, de brigar mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma cumplicidade, uma amizade muito grande, que é o que eu tento passar nas histórias. Apesar de serem completamente diferentes, um não vive sem o outro. Pois é, a Telúria, as histórias da Telúria e do Mendeleev, elas são, assim, divertidas, mas são educativas e reflexivas. Sim, também, né? É justamente isso. Eu trabalho muito com a questão é um tema transversal ali, que é a questão das diferenças. Mesmo ela tendo... ela sendo um temperamento, visão de mundo completamente diferente da minha, a gente se ama, a gente se dá bem, tem os atritos que são normais. Ela gosta da Telúria? Gosta. No início ela não gostava, no início não, mas hoje ela gosta muito. Ela fala assim, eu quero que você fique bem rico, porque aí eu vou pegar metade pra mim, porque eu que sou a personagem ali, a principal, né? A principal. Mas ela é uma figura, eu gosto demais dela. E, aliás, essa dupla no 3 é Demais te deu um prêmio da Unesco, não é isso? Foi. Nossa, Valéria, foi uma surpresa total, porque é um prêmio que eles pegam os livros que eles indicam podem ser referência para a infância. São livros que eles indicam para uma infância plena, que eles recomendam. E geralmente são obras literárias, e a minha é uma obra de quadrinhos. Então eu fiquei super feliz de ver uma obra em quadrinhos sendo indicada, porque os quadrinhos eles têm um histórico de preconceito na educação, às vezes na própria família mesmo, mas isso hoje já melhorou muito mesmo. Então eu fiquei feliz de ver uma obra em quadrinhos sendo premiada com esse selo de distinção. Fiquei muito feliz por toda a importância que tem a Unesco no trabalho com a infância, de uma forma geral. E acaba que você acaba sendo um instrumento para que o quadrinho também alcance um outro espaço, né, João? Sim. Eu trabalho muito nessa perspectiva, assim, muito, de defender há muitos anos, de mostrar que os quadrinhos ele é um meio de expressão e uma linguagem artística como qualquer outra. Né? Assim como você pode contar história na literatura, no cinema, no teatro, você pode contar as histórias em quadrinhos também. Então eu defendo isso, é uma bandeira que eu carrego. Né? Sem esse preconceito. Porque na década de 60, principalmente 50, 60, eles achavam que por ter muitas imagens, o quadrinho deixava a criança preguiçosa mentalmente. E hoje não, hoje já tem já tem o conhecimento de que existe uma leitura de imagens, que ela é muito importante para esse mundo, né, que a gente vive hoje. Existe até um alfabeto visual que é importante a criança conhecer, saber lidar com imagens criticamente, para produzir também. Então, os quadrinhos é uma forma assim, fantástica para se contar histórias. Sem contar que é aquilo que a gente estava falando antes, né? Quer dizer, mesmo se tiver menos roteiro e tiver mais imagem, menos texto e mais imagem, a gente tem a possibilidade de criar a nossa própria história, né? Sim, é por isso que os quadrinhos são geralmente... eles ajudam muito no processo de alfabetização. Como você tem a imagem sequenciada,
Então isso ajuda a criança a construir um sentido para aquilo ali. Comigo foi assim. Pegava os revistas da Turma da Mônica e aí ficava olhando, gente, o que será que o Cebolinha tá falando aqui? E tudo. Aí depois, quando eu aprendi a ler, eu falei, então é por isso que essa imagem ele tá lá com a cara toda espatifada. Porque assim, no começo você só via as imagens. eu né? imaginava as histórias. Então, aí abre um mundo pra gente. Pois é, eu ainda não li Escola de Passarinhos, mas talvez isso tenha sido providencial, né? Porque agora eu vou ter que ler na disciplina da professora Delice, né? Que dá aula de psicologia escolar no 4º período de psicologia da Univale, que eu decidi fazer aos 47, tô achando ótimo. Muito bom. E ela adotou na bibliografia dela. Me diga, como é que essa angústia te motivou? Foi justamente por causa dessa angústia de falar sobre educação que foi isso que me motivou E aí eu busquei, a procurar um meio que eu consigo, ou que eu acredito que eu consigo me expressar, e que são os quadrinhos. Então, tinha muita coisa que eu vivenciava como professor, e aí como pai na época, crianças que estavam na escola, que estão na escola. Também a forma como eu vejo repetindo vários erros que aconteceram comigo quando eu estava na educação básica. Minha vida na educação básica foi muito difícil. Porque você gostava mais de desenhar? Porque eu gostava de desenhar, porque eu tinha dificuldade com matemática, com exatas, então física também. E aí foi uma luta, fui reprovado várias vezes, várias recuperações. Então, quando eu via que isso estava acontecendo de novo lá em casa com os meus filhos, então eu falei, gente, eu preciso falar sobre isso, preciso falar. E aí eu comecei a anotar umas histórias, assim, umas ideias para histórias, tudo, alguns roteiros. E aí teve um dia lá na universidade, na Univale, que eu tinha uma orientação de TCC e logo depois eu tinha uma reunião. E aí a minha aluna ela teve um problema e não pôde ir. Eu tinha 1 hora livre, assim, até o horário da reunião. Eu falei assim, então vou desenhar aqueles roteiros que eu estava lá aguardando. E aí eu desenhei umas 3 tiras, mais ou menos, e aí antes da reunião eu mostrei para meus colegas lá. E aí eles riram, gostaram, nossa, que legal e tal. Ele, o que você está pensando? Eu falei assim, fiz assim, tava pensando em falar sobre isso, sobre educação e tal. Olha, faz mais e tudo. Então vou publicar no Instagram. E realmente foi para poder colocar para fora, uma terapia, assim, né? E para poder colocar para fora essas angústias, as alegrias também, claro. E comecei a publicar despretensiosamente no Instagram, e aí foram chegando. Isso foi um pouco antes da pandemia, foi em outubro de 2019. Pandemia 2020? 2020, março. Então, aí eu comecei a postar, foram chegando um outro seguidor e tudo. E assim, fui fazendo normalmente. Aí conversei com um amigo que trabalha com marketing digital. Falei assim, e aí? Qual que é a periodicidade ideal para a gente fazer no Instagram? Ele, João, você pode fazer de 2 em 2 dias uma tira nova que tá bom. E aí eu fiz dessa forma, disciplinado e tudo. E aí quando veio a pandemia, que as escolas fecharam, né? E aí logo a gente já começou as aulas remotas. Aí eu pensei assim, bom, as escolas estão fechadas, então eu vou parar de fazer as tiras até voltar. Todo mundo achando que ia ser rápido, né? Tinha que ser o contrário. Pois é. Aí depois eu falei, gente, e aí foi uma loucura pra gente adaptar na universidade, com as ferramentas novas e tudo. Seus filhos em casa deles? Meus filhos, a gente tendo que ir atrás de mais um notebook, e aquela coisa, aquela loucura que foi. Eu falei, opa, aí me deu um estalo. Eu falei, não, peraí, a escola veio para dentro de casa, ela tá fechada, mas ela veio para dentro de casa, então eu vou falar sobre essa realidade no perfil. Então eu comecei a falar sobre isso, e aí começaram a chegar em forma de tiras, e aí foram aumentando o número de seguidores, chegando mais gente, até que um dia a minha esposa, a Simone, da área de saúde, ela falou assim, chegou uma tira sua aqui no grupo. Ela falou assim, essa tira é do meu marido. Aí eu falei assim, opa, tá acontecendo alguma coisa. E aí eu comecei a perceber que as tiras estavam circulando muito nos grupos de WhatsApp. E aí o perfil começou a crescer e não parou mais. Então, aí acabou virando uma outra coisa. Eu tive que pensar muito mais, assim, aumentou a responsabilidade. E o mais legal é que virou realmente um canal de diálogo com professores de todas as partes do Brasil. Eles começaram a usar
o seu trabalho? A usar o meu trabalho, a desabafar comigo. Aí você foi tendo mais material para produzir? Mais material, me contar as histórias, para agradecer que no meio daquela... Foi um período dificílimo, agradecendo que as tiras levavam leveza, levavam humor dentro daquelas dificuldades que a gente vivia. Então, eu fiz vários amigos virtuais ali que estão comigo até hoje lá no perfil. Pois é, você fez tirinhas que virou livro, mas na verdade, como todo passarinho, a escola de passarinho ganhou asas, né? É isso? Ganhou vida própria? Ganhou vida própria. E agora... Porque quando você fez, você não pensou inicialmente no livro? Não, eu pensei assim, bom, depois de um tempo... Aí eu falei assim, o que eu posso fazer depois de um tempo é juntar esse material e publicar em livro. Porque eu não imaginava que o perfil pudesse crescer tanto assim. E aí eu pensei, que esse material pode gerar um livro no futuro. Era o que eu tinha de sonho para esse projeto. Mas aí acabou virando uma outra coisa, assim. É porque o perfil ganhou vida própria e foi crescendo, né? Então agora ele não deixa de ser uma terapia, mas eu tenho muito mais cuidado, a responsabilidade é muito maior na hora de escrever. Eu penso muito assim antes de publicar uma tira. E a gente poderia dizer que assim, João, quer dizer, antes era o professor João, era só aqui na Univale, né? Quer dizer, agora essa visão de professor também ganhou o mundo, né? E até fora daqui também. Teve uma escola na França que pegou uma tira, traduziu para o francês e colocou lá enorme na escola como boas-vindas para as crianças. Uma escola em Pedro Leopoldo pintaram uma tira no pátio da escola, sabe? Umas coisas assim. E aí são usadas em treinamento. Teve gente que pediu para tatuar uma tira, sabe? E aí são usadas também em pesquisa, às vezes de mestrado, de doutorado, eles me pedem também. E, nossa, mas assim, abriu uma série de possibilidades, de diálogo mesmo com professores, e é muito legal essa confiança que eles têm, assim, de me contar as coisas, às vezes eu abordo um problema, aí eles falam assim, olha, João, aqui na escola é muito pior do que isso. Você exagerou na tira, mas aqui é assim, assado. E é um casamento perfeito, né? O quadrinho com a educação. Pois é. E aí é uma linguagem que é muito direta, a tira também a tira são no máximo 4 quadrinhos, também ela fala muito direto, então isso ajuda muito na velocidade que é hoje, né, as informações no mundo virtual, assim, na internet. E o livro tem um presente, né, porque é um livro que trata de educação e que tem um prefácio do Mário Sérgio Cortella. Pois é, foi um presentão. Quando o livro estava pronto, eu sempre gosto de um prefácio, sempre peço para alguém fazer um prefácio para dar uma situada, assim, para quem está pegando o livro pela primeira vez. Eu penso muito na formação de leitores, de pessoas que não têm o costume de ler os quadrinhos. Então, os quadrinhos eles têm poucas variações visuais para não deixar a leitura confusa. Eu escrevo também para quem não tem o hábito de ler quadrinhos. Então, eu pensei, aí eu sonhei alto, Valéria. Eu falei assim, um livro sobre educação. Quem que seria, assim, o cara mais legal para eu poder pedir, que eu admiro também? Aí eu pensei no professor Cortella. E aí eu lembrei que ele fez 2 livros com o Maurício de Souza. Então perguntei lá na MSP, na Maurício de Souza Produções, se tinha um contato e tudo. Aí me passaram um contato geral, assim. E eu mandei, assim, mandei o convite por e-mail, mandei algumas tiras também. E falei assim, não vai dar. Pensei assim, é muito difícil, mas tentei. E esqueci completamente, entreguei para Deus mesmo, seja o que Deus quiser. Aí uns 2 dias depois, chega lá, ele me respondeu pessoalmente. Nossa. Não foi nem assessoria. Coração, hein? Nossa, o coração ficou a 1000. E ele, claro, João, me fala assim o prazo, a quantidade de linhas, que eu vou ver se eu posso, né, se eu consigo fazer. Aí passei para ele. Aí a assessoria já entrou em contato e falou, não, o professor vai fazer e tudo. E nossa, João. E ele fez um texto maravilhoso. E eu chorei demais, de felicidade. Eu falei isso com ele. A gente pode dizer assim, né? A vida tem sido... Claro que você é um profissional talentosíssimo, mas a vida também tem te embalado, né? Te pegado no colo, né? Porque a gente tá falando aqui de um presente, que é o Cortella fazer o prefácio do seu livro, mas teve um outro presente que foi lá quando você entrou pra Turma da Mônica, que foi o que também embalou a sua infância, né? Foi.
São presentes assim que Deus dá na vida da gente, né? Essas coisas que, se alguém me falasse eu tive agora, semana retrasada, eu tive em Ipatinga, e minha irmã mora num bairro afastado de onde eu fui criado. Então eu fui lá passar no bairro, lá nas ruas que eu vivi, que eu cresci, e fui no bairro onde meu pai comprava as revistas. Não tem mais a banca lá, mas e se alguém me falasse naquela época que um dia eu ia trabalhar com o Maurício... Você ia desenhar a Mônica? Tá doido. E aí é muito legal porque as revistas da Turma da Mônica, elas foram a minha janela para o mundo. A gente tinha pouca opção de literatura infantil nessa época, na minha infância. E então o meu contato com os personagens, com a fantasia, com a cultura, de uma forma geral. Eu morava em Ipatinga, uma cidade que é metalúrgica, a gente tinha pouquíssimo, quase nada opção cultural. Então os quadrinhos foram a base da minha formação cultural. Os quadrinhos da Turma da Mônica. Era o meu contato com o que tinha, né, por trás das montanhas lá. Por trás das chaminés da Usiminas. Qual que é seu personagem predileto, João, da turma? Olha, na infância era o Chico Bento. É o meu. Na infância. Adoro. E aí aconteceu que quando eu devia ter uns 8 anos, talvez, foi quando começaram as revistas do Chico. Porque começou com a revista da Mônica, depois veio o Cebolinha, e aí na década de 80 o Maurício lançou o Chico Bento e o Cascão. Então, aí foi assim, meu pai já comprava as revistas, mesmo antes de eu nascer, ele já fazia uma coleção, a gente continuou. E aí, quando começaram as revistas do Chico e do Cascão, a gente começou do número 1. E a do Cascão, eu viajei e esqueci a revista na cidade. Assim, nossa, como eu chorei. Então, eu continuei com a do Chico. E esse meu tio-avô, que era político, ele tinha um sítio que assim, é aquilo ali que a gente vê nas histórias do Chico. É o pé de goiaba, se bem que no quintal de casa tinha, mas tinha cachoeira, tinha banho de rio, tinha animal, sabe? Então refletia muito a sua realidade, né? Era muito aquela realidade. Claro que eu morava na zona urbana, mas a gente ia muito para esse sítio. Então, assim, eu me identificava muito com o Chico. Hoje, o que eu mais gosto é o Cebolinha, porque ele é muito é o que eu mais escrevo. Então, assim, ele é muito inventivo, insistente, persistente, criativo, muito astuto. Então ele rende muitas boas histórias. Os personagens do Maurício são muito bem construídos, todos eles. Mas o Cebolinha, assim, é o que me dá mais prazer de fazer, assim, de escrever. Mas eu preciso dizer que no livro que o presente do Cascão pro Maurício é ótimo, né? Aquela historinha do livro dos 50 anos é muito bom mesmo. O Cascão eu não gostaria muito, mas... Pois é, porque eu sempre acreditava que um dia o Cascão ia tomar banho quando eu era criança. Sempre, então você escreveu, né? Por isso que eu fiz aquela história. João, olhando a linha do tempo assim dos seus livros, a gente tem essa história em quadrinhos, claro, mas a gente tem Cordel, a gente tem a adaptação de um clássico, né, que é As 20 Mil Léguas Submarinas do Júlio Verne. A gente tem histórias bíblicas, né, em quadrinhos, Jonas, Esther, Moisés, para a editora Paulinas. A gente tem um sobre a tragédia de Mariana, né, você vivendo ali dentro do problema. Como é que você passeia por esses estilos, assim? O Cordel mesmo foi algo que eu achei bem diferente, assim. Pois é, o Cordel foi quando eu tive em Recife pela primeira vez. Foi um choque de cultura, assim, no melhor dos sentidos. Eu fiquei encantado com aquela cultura, com aquelas cores e com as xilogravuras da literatura de Cordel. E aí, anos depois, eu encontrei um amigo que é escritor, cordelista, o Fábio Sombra, e ele, num evento literário, ele falou assim, João, eu gosto muito de quadrinhos, eu sou doido para fazer quadrinhos. Eu falei, Fábio, eu sou apaixonado com literatura de Cordel. Vamos fazer um livro juntos. Casou, né? Vamos fazer. Ele, eu tenho um texto, umas histórias de pescaria, eu vou te mandar, aí você me fala se dá para fazer em quadrinhos. Ele me mandou, eu fui lendo e fui imaginando, assim, cada quadro. Eu falei, dá para fazer. Então, aí o livro deu muito certo. Um livro que vende muito bem, já foi adotado num programa do governo federal, foi distribuído em todas as escolas públicas. Que legal. Na época. Tem os folhetos também. Tem os folhetos, né? Os folhetos no tamanho original mesmo dos folhetos de Cordel. Então é uma
uma área que eu gosto muito. Eu pergunto até porque, assim, como você falou antes, né, tem essa coisa do preconceito, assim, um pouco com o quadrinho, e tem essa coisa de que a impressão de que o quadrinho é só quadrinho e pronto, né? Como se fosse uma arte menor. Exatamente. Mas, na verdade, não é isso, né? Porque tem todo o roteiro, não é só o desenho, tem o roteiro tem uma narrativa, e essa narrativa tem um estilo, né, João? É uma linguagem, é uma linguagem complexa. A criança que consegue decodificar uma mensagem numa história com início, meio e fim, ela tá assim... Ela trabalha várias ações cognitivas, várias competências e habilidades são importantíssimas na formação dela. Tanto que, infelizmente, tem crianças que leem uma tirinha, por exemplo, da Turma da Mônica, e não conseguem entender, não conseguem fazer essa leitura. Se tem uma piada, se tem uma sequência, às vezes ela tem essa dificuldade. Mesmo já estando no tempo certo, ela não consegue. Sim. Então, é muito importante você dominar essa linguagem. É fundamental. E como é que é o domínio dessa língua? Como é que foi dentro da sua casa? Olha, com a Ana e o Pedro. Pois eu segui o exemplo dos meus pais, assim. Você fez o dever de casa. Eu fiz o dever de casa. Então lá em casa sempre teve muita revista em quadrinhos, sempre teve muito livro. A gente tem uma pequena biblioteca em casa, então eles tiveram muito acesso, tanto eu quanto a minha esposa. A gente tem o hábito da leitura. Então eles tiveram muito essa referência. A Ana tá lendo menos hoje. Mas assim, eu pego no pé dela para ler, pego mesmo. Falo dessa importância, isso é uma coisa que ela deve estar de saco cheio. Tanto que eu falo. E o Pedro tá naquela fase assim, de muita leitura. Então, que é um atrás do outro, né? Um atrás do outro, de descobrir as revistas da Turma da Mônica. A gente tem muito lá em casa, então ele tá... Tem umas coleções também de agora, né? Que, assim, na minha época a gente lia a coleção Vagalume, né? Sim, eu que também. Era muito texto, que eu li, né? E tenho ótimas lembranças, mas era muito texto, né? E hoje eu vejo, assim, que tem umas coleções, assim, o Menino de Pijama, não sei o quê, tem, assim, que são vários e eles misturam, né? Não é quadrinho, mas mistura, né? Traço com texto, né? E as crianças gostam muito, e tem muita coisa boa. O Diário de um Banana é uma série... O Diário de um Banana, é uma coleção, não é? É uma coleção. A gente tá tem fazendo... pras meninas também, Tem. Ah, esqueci o nome Eu também não lembro, mas a Maria teve várias, assim. Que é no mesmo estilo. Tem uma em quadrinhos que se chama O Homem-Cão. É um autor americano que tem... Acho que ele é TDAH, ele tem hiperatividade, mas ele produz muita coisa e as histórias são incríveis. Pedro gosta muito e eu também. Eu já descobri comprando pra ele e pra mim, pra né? Você. Então tem várias séries boas. Tem uma que é parecida nesse estilo que as crianças gostam muito, chama Casa na Árvore. Essa eu já ouvi falar. Tem de 13 andares, 26 andares, 113 andares. Então eles vão aumentando. E é fantástico, assim. É uma história incrível. Tem muita... Hoje você tem você tem muitas opções que misturam... E livro infantil que é pra adulto, né, João? Porque né? Que lá em casa tem, assim, eu leio todos. Eu leio todos também. Eu leio assim, todos. Livro infantil que também é pra adulto, né? A gente tem tanto a literatura infantil, tanto a de fora, as daqui, a gente é um país que é referência de produção nessa área. Quadrinhos, infelizmente, é o contrário. A gente tem pouca gente que faz quadrinhos para crianças. Tem mais quadrinhos para adultos. Para adultos. Porque durante muito tempo o Maurício... Dominou, né? Dominou, assim, né? No melhor dos sentidos. De formação de leitores e tudo. Então, hoje existe essa ânsia, esse ímpeto de mostrar que quadrinho é para adulto também. Então, tem poucos colegas, dá para contar, nem enche uma mão, que produzem para crianças. Além do Maurício de Souza. Mas mesmo assim, tem opções que vêm de fora também, traduzidas. Hoje tem muita coisa boa disponível. Como é que João? Assim, como é que tá o pensamento para 2023? 2022 eu te vi na CCXP, no TEDx, né? Como é que começa 2023? Sempre com muitos sonhos, sabe, Valéria? A cabeça não para, a gente sempre tem projetos, sempre tem sonhos. Vou falar igual a Cortella, né? Você e a sua equipe? Minha equipe. Olha, eu tô com planos assim de vários livros. Um que já tá pronto, que deve sair em maio ou junho.
É o quarto livro da coleção bíblica da Paulinas. Ah, é? Vai ser qual personagem agora? Vai A gente ser pode adiantar? Pode, Davi e Golias. Ah, que legal. Foi bem legal de fazer. Esse já tá pronto. A editora tá planejando para esses meses. E aí, tô com outros projetos de livros para esse ano. Vamos ver se, né, se Deus quiser, vai dar certo. A Escola de Passarinhos vai ter 2? Sim, né? O livro novo da Escola de Passarinhos, se Deus quiser. Um outro também que já tá na fila, assim, da coleção para crianças menores. Já comecei a trabalhar. Que é a mesma do cadarço, de amarra meu cadarço, né? Para que tomar banho, né? Aí tô com alguns projetos, assim, para esse ano, né? Se Deus quiser, com algum som. E, claro, fazer roteiro, né? Pra Turma da Mônica. Porque isso é sempre, né? Sempre assim, tem um projeto novo, né? E é muito gostoso. Gosto muito de fazer. Tenho o maior prazer em sentar, em pensar nas histórias. É impressionante, assim. Você esquece de tudo, você faz uma imersão ali. Nossa, vida, é muito bom. A gente tá finalizando, mas eu ainda queria fazer uma perguntinha que é assim, agora você tá vivendo um momento novo, né? Porque a Ana tá na adolescência, né? Pois é. E como é que é? Vai ter Ana e Pedro? Você já pensou? Como é que é isso? Olha, Valéria, eu já falei isso com algumas pessoas, alguns colegas que escrevem. Eu não sei nada da adolescência, só aqui. Eu admiro muito quem escreve para adolescentes, porque é uma linguagem que eu não domino. Igual lá na Turma da Mônica tem a turma jovem. Teve uma vez, a gente estava numa reunião lá, e aí tem uma das colegas que escreve para turma jovem, a Petra. Aí ela falou assim, nossa, e tava todo mundo junto, o pessoal da turma jovem, da turma clássica. Aí ela falou assim, nossa, não sei como é que vocês conseguem fazer as histórias assim, tanta história para criança. Aí eu falei assim, eu não sei como é que vocês conseguem escrever para adolescente, porque... Aí os colegas, é mesmo. Porque é uma outra linguagem, é uma linguagem que eu realmente não domino, assim. A vida toda, meu foco sempre foi na criança. Então, tudo que eu leio, que eu pesquiso, que eu estudo, para escrever, os livros que eu compro, então sempre foi voltado para esse público. Então, agora com a Ana, que eu estou conhecendo outras coisas, que a gente troca uma ideia sobre isso também, as coisas que ela gosta, que ela apresenta e tudo. Vai que uma hora você escreve um roteiro da Turma da Mônica para adolescentes. Quem sabe? Então eu tô conhecendo esse mundo agora, assim, de verdade, assim. Conhecendo, né? Se que a Ana gosta muito de coisas antigas, a gente fala que ela já nasceu velha, né? Eu também tenho dificuldade, assim, de ler a Turma da Mônica para adolescentes, assim, não sei, né? É tanto vínculo com o clássico ali, né? Com os personagens... Eu me sinto daquele tamanho, então eu prefiro ler eles. Sim, agora eu acho assim, as histórias da Turma Jovem são muito bem escritas, assim, muito legais, muito mesmo. Eu admiro demais os meus colegas que fazem, assim. Eu gosto dos desenhos, acho super... Sim, os desenhos ousados, são... né? Eu acho eles muito ousados, assim. Não é um sucesso assim à toa, é um trabalho muito legal, muito mesmo. Tem personagens encantadores, tipo a Tina, assim, o Rolo, que eu acho que são muito, né? Assim, muito com cara de adolescentes mesmo, né? Acho que já eram também, né? Já não eram tão crianças, verdade, então, né? Verdade. Acho que tem um pouco disso. João, queria ficar aqui conversando com você por muito mais tempo. Eu também, Valéria, eu também. Mas quero agradecer o Escola de Passarinhos, tá? Imagina, espero que você goste. Eu e a Maria, a gente tem certeza que a gente vai amar. Eu já li uns pedacinhos e olha a delícia. Realmente este livro vai cair na prova, tá, João? Do quarto período de psicologia. Quero super agradecer sua presença aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Imagina, um prazer bater esse papo com você. Bom demais. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Sim, também espero. Muito obrigado. Terminamos mais um É Óbvio by Valéria Alves. Se você gostou e quer curtir o próximo episódio, você pode conferir em todas as plataformas de stream de áudio. É só curtir no Spotify, seguir no Apple Podcast, no Amazon Music, favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast. Além disso, vai estar no meu canal do YouTube, Valéria Alves Jor. Você também pode seguir as minhas redes sociais, Valéria Alves Jor, para saber de todas as novidades, acompanhar a minha coluna semanal, É Óbvio, e saber o que vai pintar aqui no próximo episódio. O podcast É Óbvio é uma produção da Óbvio Comunicação Integrada. Conta com o apoio do Jornal da Cidade, onde eu assino a coluna É Óbvio todos os domingos. Coordenação geral e produção e direção, Valéria Alves. Edição geral, finalização e mixagem, Alexandre Venâncio. A gravação no estúdio é do Ednilson Basílio.
Vinhetas e trilhas são do Paulinho da Batuque Produções. Eu gravo o podcast É Óbvio nos estúdios da Rádio Mundo Melhor em Governador Valadares, mas o meu convidado pode estar em qualquer lugar. Me despeço de você, deixando aquele abraço apertado. Até o próximo episódio do É Óbvio, quentinho, toda quarta, às 4h, porque é óbvio que já é sucesso. Conversamos de novo na próxima semana. Até lá. Você ouviu mais uma edição do É Óbvio by Valéria Alves, o podcast que fala um pouco de tudo que te interessa.